Vamos dar início, meus alunos do nono ano, à conclusão da nossa aula de língua portuguesa com relação às orações subordinadas, substantivas e sua classificação. Vamos iniciar aqui revendo alguns conceitos, como sempre a gente faz, porque é importante relembrar para dar continuidade. Lembrando que o período ele é composto quando tem duas ou mais orações, no caso a gente conta a partir dos verbos, dois ou mais verbos. É por subordinação quando ele apresenta orações que são dependentes uma da outra, ou seja, que não tem seu sentido completo se forem ditas ou escritas sozinhas. E aí nós temos aqui hoje, para a nossa aula em especial, a oração subordinada substantiva completiva nominal. Vou colocar aqui no cantinho. Observe só. É aquela que funciona como complemento nominal de um nome da oração principal. Eu trouxe para vocês o seguinte exemplo. Chego à conclusão de que o contrato é legal. A oração subordinada, substantiva, completiva nominal, ela sempre vai se ligar a um nome da oração principal, principalmente através das preposições a, de, com, por, para, em e etc. Quero chamar a atenção de vocês para algo importante. É interessante que vocês não confundam o complemento nominal com o objeto. No caso, o objeto indireto, já que ele vem acompanhado de preposição. Como assim, professor, eu posso me confundir? Porque ambos vão vir ligados através de preposição. A diferença do complemento nominal para esse objeto indireto é que o objeto indireto ele é justamente o contrário. Ele é um complemento verbal. Então, o objeto indireto ele vai estar sempre acompanhado da preposição, mais ligado a um verbo. Já o complemento nominal, ele vai aparecer sempre ligado a um nome. Nesse exemplo da nossa tela, nós temos aí como oração principal, chego à conclusão. Chego à conclusão de quê? De que o contrato é legal. Observem que o contrato é um nome, contrato é um substantivo. Se essa minha oração está completando um nome, eu vou chamá-lo de complemento nominal. Se ao lugar disso eu tivesse um verbo, aí seria um objeto indireto. Se liguem bastante com relação a essa dica. E aí eu trago para vocês agora a oração subordinada substantiva predicativa. Como o próprio nome já diz, é aquela que vai ter valor de predicativo do sujeito da oração. Mas vocês precisam lembrar o que é o predicativo do sujeito. E para deixar a memória de vocês um pouco mais fresquinha, eu já vou explicando que o predicativo do sujeito é o termo da minha frase que vai atribuir características ao meu sujeito, sejam elas qualidades, sejam elas defeitos. Por exemplo, eu posso dizer: a prova está difícil. Eu tenho a prova como sujeito, está é o verbo da minha frase e difícil é uma palavra que caracteriza a minha prova. Então, difícil pode sim ser chamada de predicativo do sujeito. Observem um exemplo. A preocupação do presidente é a continuação da inflação. Se nós transformarmos a palavra continuação no verbo continuar, o que era um predicativo, que era continuação, vira uma oração predicativa e traz também um período composto. Observe. A preocupação do presidente é que a inflação continue. A preocupação do presidente é a inflação continuar. E aí embaixo aparece o termo reduzida. Com relação a essa questão das orações reduzidas, nós vamos aprofundar mais à frente. Para vocês reconhecerem uma oração reduzida, vocês precisam estar atentos a questões verbais. Perceber se o verbo está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Com relação a isso, não se preocupem, que nós trataremos mais à frente para não confundir a mente de vocês. Para concluirmos, então, essa questão com relação às orações subordinadas substantivas, nós vamos para as orações apositivas, que são as mais fáceis de se reconhecer.
As orações subordinadas apositivas, elas exercem a função de aposto. Exemplo, esse era seu maior medo, que todos voltassem para casa. Diferentemente do que acontece com todas as outras orações subordinadas substantivas, as apositivas podem ocorrer sem a presença de conjunção. O que vocês podem notar ao observar os dois exemplos da tela? As orações apositivas, além de terem a função principal de um aposto, que é aquele termo que explica o termo da oração anterior, elas vão aparecer seguidas de 2 pontos. Então, fica bastante fácil classificar essa oração. Vi que a oração é subordinada, vi que ela apresenta 2 pontos, já sei que é uma oração subordinada, substantiva e apositiva. Nessa última tela aqui, eu trouxe para vocês um resumo com relação a toda a classificação que nós estudamos anteriormente, onde estou trazendo para vocês tanto o conceito quanto exemplos para cada uma delas. Temos a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que estou à disposição para solucioná-las. E até breve, meus queridos alunos. Tchau, tchau.